Acho que nunca contei essa história para ninguém. Você terá o prazer de narrá-la pela primeira vez, já que é um caso antigo e muito assustador. Um relato contado a mim pelo meu próprio avô, pois ele também chegou a ver a criatura que rondava pelo seu sítio. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Leandro, tenho 49 anos e moro em São Paulo. Porém, um relato que venho contar a vocês aconteceu em Alagoas, lugar da onde sou natural. Lá nasci e fui criado até meus 25 anos, que foi quando vim aqui para a cidade grande, tentar sorte na cidade de São Paulo. Hoje, graças a Deus, estou estabilizado. Tenho família, emprego e filhos. Sigo uma vida muito boa, mas ainda hoje sinto saudades do meu sertão nordestino, a comida da minha avó e as prosas dos amigos, que por lá ainda moram. Hoje se encontram vivos apenas meus pais e meus tios, que também presenciaram aquelas coisas. Deles ouvi mais detalhes e também quem que era o bicho, mas isso fica para o fim do relato. Agora eu vou contar um pouco de como que era a nossa vida lá na roça, da nossa lida diária e do trabalho que todo santo dia a gente fazia. E vou logo começando com a história dos meus avós. Meus avós, boa parte da vida, foram muito humildes. Viviam da roça assim como qualquer outra pessoa do interior. Plantavam milho, feijão, macaxeira, entre todo tipo de legume. Inclusive, tinham uma horta muito grande, tanto que até chegaram a vender tomates e cebolas. Mas isso foi por um breve período de tempo. Com o passar dos anos, as coisas foram crescendo e começaram a meio que sobrar. Milho e feijão às vezes estragava, porque esqueciam, ou senão ficava muito tempo guardado, criava mofo e não servia para o consumo. Daí se deu a iniciativa para meu avô começar a vender suas coisas, o que deu muito certo. Com os ganhos, eles começaram a plantar cada vez mais. Porém, num certo dia, um conhecido do meu avô lhe fez uma proposta. Perguntou se ele não estava disposto a começar com uma plantação de tabaco, o que naquela época era bem comum e muito conhecido. O meu avô, que era muito chegado a um fumo de rolo, no mesmo instante gostou da ideia. E claro que começou a plantação de tabaco, pois suas terras eram grandes e férteis. Daria muito certo, e deu. Meu avô e esse amigo fizeram muito dinheiro. Era demorado o processo do feitio do fumo de rolo, mas quando feito, era rápido que ia embora, pois o pessoal daquela época gostava muito do pacaia, ou cigarro de palha como muitos conhecem. E quando nasci esse caso já tinha acontecido. Inclusive meu avô já era dono de algumas terras, o que se tornou seu outro negócio. Mas isso também ficará para o fim do relato. Como as coisas deram certo lá no começo, o meu avô começou a contratar gente para trabalhar enrolando fumo para ele, onde o mesmo diz que fazia de 6 a 8 rolos por dia. É uma quantidade pequena porque o processo era lento e também muito repetitivo. A título de curiosidade, vou falar um pouco dessa arte que eles faziam. É algo que está quase sendo esquecido. Além do mais, tem gente que nunca ouviu falar do fumo de rolo. Bom, meu avô primeiro colhia aquelas folhas de tabaco que estavam mais amareladas, maduras como dizia ele. Primeiro deixava elas secarem por alguns dias e só então que enrolava, em uma espessura da grossura de 2 dedos. E então enrolava essa corda de tabaco em um sarrilho. Dali era só enrolar e torcer e deixar curando de 30 a 60 dias. E todo dia tinha que torcer umas 8 a 10 vezes, passando de um sarrilho para o outro. Esse tempo era para o fumo apurar e ficar no ponto de ser fumado, assim como contava meu avô. Sei disso por conta que trabalhei muitos anos nesse serviço, assim como meu pai, minha mãe e todo mundo da família. Era tipo um evento quando saía fumo novo. Se reunia conhecidos e vizinhos na casa do meu avô, e todo mundo debulhava um pouco do fumo de rolo. Cada um fazia seu pacaia e fumava.
sem contar nos muitos forrós que eles faziam. Mas acho que até aqui falei demais. Porém agora vocês sabem como era o sítio dos meus avós e as coisas que tinham por lá, assim como também era nosso dia a dia. Pois bem, agora vamos para o relato de fato. Certa vez chegou um homem chamado Severino no sítio do meu avô, pedindo emprego ali nas terras dele, e que logo recebeu, pois estava bem perto da melhor época do fumo, que era o final de novembro e dezembro. O homem era muito trabalhador e inteligente, mas calado como ninguém. Só abria a boca para falar a coisa certa. O que era desnecessário, ele nem tocava no assunto. Junto a Severino, claro que tinha mais outras pessoas, umas 12 no total, dentre conhecidos e desconhecidos, sendo Severino um total desconhecido, mas que logo iria se tornar o melhor amigo do meu avô. Tudo começou no final de novembro. Numa certa manhã, os rolos de fumo começaram a aparecer mastigados, mordidos por alguma coisa. Meu avô colocou ratoeiras no quarto do fumo, para ver se pegava os ratos que faziam aquilo, mas que de nada adiantava. Os rolos continuavam a aparecer todos mordidos, o que de certa forma atrapalhou em muito a vida do meu avô, pois além de perder o produto, teria que esperar mais um mês para ter o novo rolo de fumo. Foi então que meu avô pegou 2 homens de segurança e os colocou como vigias, e foi aí que eles viram que estava mastigando os rolos. Certa noite, todo mundo da casa do meu avô se acordou com os estampidos de tiros. Foram mais de 6 no total. Ao saírem para fora, não encontraram ninguém vigiando o quarto de fumo. Só depois de muito tempo que ouviram uma voz bem longe gritando: "Aqui, aqui!" E os 2 homens de confiança do meu avô estavam cada um em cima de uma árvore. Eles desceram das árvores e meu avô foi indo na direção dos 2. E ao se encontrarem já foram falando para ele: "Patrão, a gente viu que tá comendo o teu fumo. É um lobisomem, patrão." "Conversa, homem. Conta essa história direito", respondeu meu avô incrédulo. Mas ao contarem a história tintim por tintim, ele viu que os homens não estavam mentindo, pois para estar 2 caboclos assustados daquele jeito, certamente foi algo muito feio que os assombrou. Tanto é que depois dessa noite, nenhum e nem o outro quis ficar ali vigiando. Quanto ao bicho, continuava a atacar e a aparecer nas terras do meu avô. Em uma outra noite, dias após esse primeiro avistamento, meu avô estava no alpendre da casa fumando seu pacaia e admirando a lua no céu. Foi quando viu entrar de 4 e correndo muito rápido uma coisa que ele achou ser um porco do mato, mas que quando a coisa chegou na porta do quarto do fumo, ficou de pé. Ele disse que a porta media certinho 2 metros e que para entrar o bicho ainda se agachou um bocado, o que de certa forma não era nem gente e muito menos um porco, não para ter aquele tamanho. Meu avô pegou sua espingarda calibre 22 e foi indo na direção do bicho, mas antes de chegar no quarto, a criatura talvez tenha ouvido seus passos e saiu e ainda olhou para o meu avô. Ele apontou a espingarda e deu um tiro que seria certeiro no bicho, mas a coisa era ligeira demais. Se esquivou da bala e correu matar dentro. Quanto ao meu avô, seguiu para casa assustado e apressado, pois a espingarda era do tipo socadeira. Era um tiro e uma carreira. Então, após o tiro, ele voltou para recarregar e saiu lá fora, mas a coisa não se encontrava mais em sua propriedade. No outro dia, meu avô puxou Severino no canto e fez umas perguntas para ele, pois o bicho começou a aparecer com a vinda do homem. Mas o Severino, muito sério, falou assim pro meu avô: "Olha, patrão, sou homem justo. Se você acha que sou eu quem vira bicho, agora mesmo vou embora daqui. Mas saiba que eu sei quem é que tá atacando a sua propriedade. É uma mulher." Meu avô, que nessas alturas já não duvidava de mais nada,
perguntou ao Severino quem que virava bicho, e ele em poucas palavras disse assim: "Sabe a velha Raimunda, a conhecida de vocês? É essa mulher que vira bicho." Meu avô ficou com raiva do homem, pois a Raimunda era praticamente membro da família. Há tantos anos morava ali e se conheciam há bastante tempo. Porém, a mulher tinha um costume muito estranho. Não o único, claro. Dali, só ela que tinha um hábito de mascar o fumo. Fazia uma trouxinha e enfiava na goela. Depois que sugava todo o chorume do fumo, saía cuspindo pelos cantos. Então Severino fez a proposta de pegar o bicho para meu avô, o que de certo modo deu certo. Daí se descobriu que realmente era Raimunda, que estava comendo o fumo do sítio do meu avô. No dia do último ataque do bicho, meu avô matou um porco para comer no Natal. As vísceras entregou a Severino a pedido dele, e de noite todo mundo se reuniu ali para comer, inclusive essa dita mulher, a Raimunda, que foi uma das primeiras a ir embora. Severino, que havia prometido pegar o bicho para o meu avô, abriu os fatos do animal, juntou aquela goda de fezes com água e se banhou daquela estranha mistura, e foi se esconder dentro do quarto onde ficavam os rolos de fumo. Dizia ele fazer aquilo para o bicho não sentir o seu cheiro e nem perceber que ele estava ali, já que Severino diz que lobisomem sente o cheiro da gente de longe. Então, depois de tudo pronto, foram todos dormir, e em certa hora da noite, eles só ouviram os berros de algo que parecia ser um porco grunhindo de dor. A coisa que aparentava estar correndo passou pelo sítio do meu avô e se embrenhou no meio da sua plantação de tabaco e sumiu na escuridão da noite. Ao saírem para fora, viram Severino com sua arma em punho, e o homem, sem pestanejar, apenas falou assim: "Olha, amanhã é só esperar, que a tal da Raimunda não vai aparecer para trabalhar." E foi dito e feito. De manhãzinha ela não veio para o serviço. Foram até sua casa e nada encontraram por lá. E passou um dia, 2 dias e até semanas, e ela nunca mais retornou. Severino, que há pouco era um total desconhecido, havia se tornado o melhor amigo do meu avô, até um certo tipo de conselheiro. Já a Raimunda foi de amiga para uma total desconhecida. Ninguém mais ouviu falar da mulher, que nunca mais deu as caras no sítio do meu avô. Só depois de anos que enfim Severino contou a todos como soube que era Raimunda que virava aquele bicho, e como que fez na última noite que o bicho atacou. Olha, fica aqui de ensinamento para vocês. Para descobrir se um homem, uma mulher vira bicho, basta olhar para os punhos, cotovelos ou joelhos. Se esses forem caliçados, pode ter certeza que essa pessoa faz coisa errada na meia-noite. Assim como a véia Raimunda. Eu vi quando aquele bicho entrou sem fazer barulho no quarto. Tava em pé que nem gente. Escolheu o melhor fumo e também o mais antigo, e se agachou e começou a mastigar. Eu só fui e peguei o bicho na traição. Dei-lhe 3 tiros nas costas, que a coisa saiu desembestada correndo. Nem viu da onde saiu os tiros, já que ainda tentou me dar uma zunhada, de tanto ódio que estava sentindo. Assim contou seu Severino com aquela voz mansa de um homem sabido do sertão. Um homem que espantou o lobisomem fumão das terras do meu avô, já que foi assim que ficou conhecido esse causo pela boca do povo. Infelizmente, com o passar dos anos, as coisas foram se modificando. Meu avô, que há pouco empregava de 10 a 30 pessoas no seu sítio, agora empregava somente pessoas da sua família, pois o negócio do fumo foi decaindo aos poucos. Inclusive o seu Severino teve de ir embora, e nunca mais tivemos notícia do mesmo. Talvez tenha falecido, pois era mais velho que meu avô uns tantos anos, ou que talvez até esteja vivo até hoje, mas que talvez esteja bem velhinho, não sabemos. Com a partida do meu avô em 2007, o meu pai vendeu as terras junto com a casa, de muitas memórias e histórias, e investiu no então novo negócio da família.
na compra e venda de terrenos na cidade. Aos 25 anos, quando me formei, vim aqui para São Paulo, e desde então que nunca mais voltei para a minha antiga terra, a qual amava e amo até hoje. Deixo em seu canal essa história que há anos guardo comigo como lembrança, de momentos bons e ruins, de uma época que não volta mais. Muito obrigado, Sam. Que você tenha uma boa noite. Então, meus amados inscritos, se vocês ficaram até aqui, é porque gostaram do relato. Sendo assim, o meu muito obrigado a vocês e ao meu amigo Sam. Mais uma vez, gratidão a todos. Não esqueçam de se inscrever, deixar o like, comentar e envie os seus relatos para o número que está aí acima. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.